seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito, aqui no site da Tupi, tupi.am, tupi.fm. Hoje com a participação do Dr. Jorge Tardan, a doutora Kátia Mesquita, o Dr. Vinícius Leal e o Dr. Werson Rego, que é juiz de direito. Bom, vamos atender então, doutora Kátia, a nossa internauta, a Mariana da Silva, que mora na Tijuca, e ela conta que viajou para o exterior e contratou um seguro de viagem para ela e para sua família também. Só que durante a viagem, a filha da dona Mariana adoeceu e precisou de atendimento. Mas ao ligar para o seguro, o número fornecido pela seguradora não atendia. Chamava e ninguém atendia. Ela foi à portaria do hotel e pediu para que o gerente tentasse a ligação, também sem sucesso. Ela pergunta o que fazer diante desse fato. Cabe uma indenização por contrato não cumprido? Bom, olha que drama, você no exterior, no sufoco, precisando. É verdade. Agora, cabe aqui esclarecer inicialmente que essa relação é regida e amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei especial, diferentemente da regra geral, que seria o Código Civil. Então, nesse caso, fica claro e evidente a falha na prestação do serviço, né? E caber indenização é cabível, sim. Não apenas sobre o aspecto moral, mas também o aspecto material. Qualquer despesa que se venha ter ocorrido em decorrência dessa falha da prestação do serviço. Eu aprendi aqui, né, com vocês que sempre o melhor é tentar um acordo, não é? Sim. Será que nesse caso aqui, em vez de entrar já com uma ação, doutor Vinícius Leal, o melhor é procurar a seguradora e dizer, olha, eu viajei, aí a minha filha ficou doente, eu liguei para vocês, ninguém atendeu, como é que fica? Nesse caso concreto, Haroldo, o que acontece? Antes da viagem, ela deveria ter checado ali junto à seguradora, se estava tudo ok. Isso daí são procedimentos que o consumidor deve ter antes, principalmente de ir ao exterior. Ver se está tudo certo, se está tudo ok ali, se realmente o seguro está... Checar ali com a sua seguradora. Se o telefone agora no caso concreto, quer dizer, o dano aí foi latente, foi inegável, né? Quer dizer, o acordo ele pode ser feito, não há problema nenhum. Entretanto, em virtude dessa dor físico-psíquica, né, desse não cumprimento do contrato e todos esses direitos aí violados, quer dizer, eu acho que nesse caso concreto específico, ainda mais que a questão de saúde, enfim, caberia sim o dano, a ressarcimento do dano patrimonial e do dano extrapatrimonial. Não seria assim uma importância muito grande, não é? Mas cabe. Cabe. É possível, como a doutora Kátia mesmo enfatizou. Agora, sim, doutor Werson. O doutor Werson sempre tem uma coisinha que acrescentar. Juiz é em cima de uma observação que a Kátia fez e o comentário do Vinícius, é que nesse aspecto o Código do Consumidor ele tem uma peculiaridade que é muito positiva para o consumidor. A gente está falando hoje, né, de descumprimento de contrato, isto é, eu tenho uma obrigação para com você e eu não cumpri a obrigação no tempo, forma e modo convencionado. Aqui, no caso específico, a gente não pode dizer, houve um descumprimento de obrigação, porque eu sequer cheguei, eu não tive a oportunidade de exigir o cumprimento, eu não consegui o contato telefônico. Isso, de uma maneira geral, afastaria a ideia de descumprimento. Não, você não me acionou, eu não pude cumprir a minha obrigação. Mas o Código do Consumidor não se preocupa só com o descumprimento, ele se preocupa com a falha na prestação do serviço, com o defeito na prestação do serviço. Então, são duas modalidades de ilícito para o Código de Defesa do Consumidor. Você tem o ilícito absoluto, que é o descumprimento da lei, no caso, é a prestação de um serviço defeituoso, um defeito na prestação do serviço, e o ilícito relativo, que seria o descumprimento de uma cláusula de um contrato. Essa situação específica é de ilícito absoluto,
é de defeito na prestação do serviço, responsabilidade civil, baseado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E a partir daí é que a questão toda se desenvolve. O passo a passo, eu pelo menos sempre procuro deixar isso aqui muito claro, entre em contato com a ouvidoria ou com o SAC da empresa. Argumente e tente resolver diretamente com ela. Não deu? Segundo passo, procure as entidades de proteção e defesa do consumidor, marcadamente o PROCON ou os PROCONs, que eles têm essa possibilidade de intermediar com maior chance de êxito. E frustrada a conciliação, esgotadas as tentativas de composição, você tem que procurar assessoria jurídica especializada, ou advogado particular, advogado privado, se a pessoa tem condição de contratar um, e quando não tem, vai buscar a Defensoria Pública para exercitar os seus direitos em juízo. É isso que é bonito, não é? Na lei, né? Eu acho muito interessante. É um detalhezinho. Não, você telefonou, como? Você não falou comigo, como é que eu vou te prestar o serviço? Né? Poderia alegar, seria muito fácil usar esse tipo de argumento. Você ligou, e aí? Não te atendi? Como é que pode? Como é que você não falou comigo? Né? Então a lei prevê que não se pode usar esse argumento aí, é uma falha na prestação de serviço. O João Luiz Fernandes da Taquara, em Jacarepaguá, doutor Tardan, contando que fez um contrato de locação de uma residência reconhecida no cartório por 12 meses. Ele está morando há 6 meses e agora quer entregar o imóvel, mas o dono quer cobrar uma multa de 3 meses de aluguel, sendo que no contrato firmado não está estipulada a multa por quebra de contrato. Ele quer saber se está quebrando realmente o contrato e se terá que pagar ao proprietário do imóvel pelo descumprimento. Não tem previsão de quebra de contrato ali, cláusula nenhuma. Observar que nesse contrato, ele é formal, né? Eles formalizaram, está por escrito, e não tem nenhuma previsão de cláusula por rescisão, por quebra, resilição, seja lá o que for desse contrato. No entanto, embora não tenha uma cláusula específica, evidentemente está havendo um descumprimento do contrato. É importante a gente observar que isso também pode ser uma relação de consumo, eu não sei se foi via administrador ou se foi entre eles, né, uma coisa que não estaria numa cadeia de interesse econômico. Mas, de qualquer forma, é possível você aplicar uma cláusula penal com base no Código Civil, porque o importante é observar o seguinte, essa cláusula que não está no contrato, ela existe em razão do Código Civil. Você quebrou o contrato, é possível uma cláusula penal, uma sanção pelo descumprimento da obrigação. O que é difícil aí, né, numa composição, qual seria o quanto dessa cláusula, né? Ele poderia ter previsto lá uma cláusula penal de rescisão 3, 4, 2, uma, também a gente poderia dizer qual seria a proporcionalidade, em que momento o contrato foi quebrado. Mas é perfeitamente possível que se cobre aí uma pena, né, uma sanção pela quebra desse contrato, porque ele está sendo efetivamente quebrado. O que eu recomendo é que as partes tentem compor isso, porque eu não sei se valeria a pena para as duas partes uma discussão judicial, uma ação judicial para discutir isso. Me parece que a razoabilidade, o bom senso, recomenda que se pague uma sanção mínima aí, né, 1 mês e 30 dias de aviso, vou sair. Eu não sei também se ele notificou a outra parte, vou sair, pretendo sair em 30 dias. Enfim, a gente tem que analisar o caso concreto. Mas é possível que se aplique uma sanção. Essa sanção, ela tem que ser minimizada em razão da dificuldade que o contratante tem de continuar cumprindo essa relação. A gente também tem que analisar qual é a razão, né, dele estar rompendo o contrato. Vamos imaginar que ele alegue na justiça, fiquei desempregado, não tem condições. Será que vale a pena a outra parte tentar demandar em cima de quem está desempregado? Então tem uma série de condições que a gente tem que analisar e eu não tenho condições de responder objetivamente em razão de falta de informação. A gente pode até oferecer o meu telefone aí, se ele quiser, para fazer um esclarecimento mais específico em relação a esse caso. Até porque, doutora Kátia, popularmente o pessoal diz assim, vale o que está escrito, não é? Que nem o jogo do bicho, vale o que está escrito. Se não está escrito no contrato uma cláusula prevendo rescisão, sim, ele se acha dentro do direito dele. Aí, no caso, não está escrito, não vale. No caso dessa relação está sendo regida, né, pela lei do inquilinato, que é a mais comum,
O artigo 4º traz da lei, né, 8.245, que foi atualizada recentemente pela 12.744 de 2012, traz no artigo 4 a previsão de, na falta de previsão legal, contratual, a pessoa pode buscar isso juridicamente. No entanto, é sempre recomendado um acordo, uma proposta, mas sempre lembrar que o que vai ser objeto ali a ser tratado para efeito de acordo é o que resta dessa locação. É o restante do contrato. Então, por exemplo, se ele saiu, morou 6 meses e quer entregar o apartamento 6 meses antes, é esse restante de 6 meses a ser tentado aqui no acordar. Caso, o proprietário está cobrando 3 meses. Nós até conversamos tá anteriormente. Muito. O que acontece? Assim, dando um exemplo. Por exemplo, esse contrato de 12 meses, né, R$1.000 o aluguel, né? Então ele pagou a metade. Então, quer dizer, como não há previsão no contratual, quer dizer, se for acionado no judiciário, o juiz poderá determinar, o caput do artigo 4º, ele fala isso. Por exemplo, assim, uma certa proporcionalidade do restante. Por exemplo, restam 6 meses. Então, quer dizer, aí, assim, dentro de uma razoabilidade, proporcionalidade, nesse caso que eu concreto aqui, por exemplo, 12 meses a R$1.000 cada mês. O valor que ele pagava mensal R$1.000, né? Então, quer dizer, R$1.500 seria um valor proporcional razoável ao valor final do restante. Né? Em virtude, como é que se diz, por exemplo, de uma caução que geralmente são inseridas nesse tipo de contrato, como o doutor Tardan muito bem falou, quando há a relação jurídica entre um administrador imobiliária e o locatário, aí você pode até aventar a questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor junto com a lei do inquilinato. Agora, como a doutora falou, quando há uma relação entre iguais, uma pessoa que não tem, habitualidade de participar, por exemplo, eu contrato com você, eu tenho um imóvel e vou te alugar. Então, essa relação é uma relação comercial civil, não está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, né? Dessa forma, quer dizer, nós podemos fazer as tratativas do contrato e ficou silente ali essa questão. Então, o melhor sempre é o acordo. Caso não tenha um acordo, buscar a via judicial para o juiz fazer essa composição dessa proporcionalidade, né? Que via de regra a caução são aí 3 meses que ficam calcionados, ou ele pode usar um seguro também, calção de alguma seguradora ou um fiador, né? Então, nessa questão é sempre buscar a proporcionalidade. A única exceção, só para concluir, é quando ele tem que, por descumprimento do locador, que ele não vai precisar pagar, né? Quando o locador descumpre alguma cláusula contratual, o locatário ele pode rescindir o contrato sem nenhum ônus ali. Ou então a questão do quando ele é deslocado em virtude do trabalho. Quer dizer, ele vai poder também sair, isso também está expresso no parágrafo único lá do artigo 4º, ele poderá sair sem ter que pagar aí a questão dessa multa. Agora, tem outro lado da questão também, né, doutor Werson? O dono do imóvel chega lá antes do vencimento do contrato e quer botar o inquilino para fora. Também acontece. Eu gosto muito de falar em linhas gerais, que às vezes facilita a compreensão. Então, eu digo assim, o sujeito A, aí deram o nome de locador. Sujeito B, deram o nome de locatário. São só sujeitos. O que eles têm entre si? Um tem a vontade de dar o imóvel e receber uma prestação em dinheiro. E o outro de pagar uma prestação em dinheiro para poder utilizar o imóvel. Então, essa é, resumidamente, a expectativa legítima que cada um tem em relação àquele contrato. Só que eu quero fazer, e aí a gente avança, por 12 meses. Gerou na expectativa de quem recebe e que está dispondo do seu imóvel, a expectativa de que, durante 12 meses, ele receberá tal e qual valor. Ele muitas vezes programa a vida dele, a vida financeira dele, na expectativa de receber durante 12 meses determinada renda. Pois bem, ele vê essa expectativa frustrada, porque o outro sujeito resolveu sair com 6 meses. Se não foi, como o Dr. Vinícius colocou, uma causa que justifique a saída prevista na lei, sem que ele tenha que suportar o efeito
negativo dessa frustração de expectativa do outro, vai se resolver o contrato sem que ninguém tenha que pagar indenização para ninguém. Não sendo a hipótese, o que eu tenho que considerar? Poxa vida, o outro tinha uma expectativa em relação ao objeto do contrato. Essa expectativa foi frustrada. Ele tem perdas. E estas perdas precisam ser indenizadas. A cláusula penal, se já estivesse lá, ela facilitaria a compreensão porque ela prefixa o valor da indenização que será paga. Olha só, nesse caso de rescisão antecipada do contrato, aquele que der causa à rescisão, e aí pode ser tanto o locador quanto o locatário, pagará X ao outro. Está ali, claro, contratado direitinho. Não é porque não está escrito que a indenização não existe. Agora, no caso do locatário, já invertendo a moeda, como você bem colocou, no caso do locatário, se o locador quiser recuperar o imóvel, ainda no prazo de vigência da locação, isto não será possível, salvo as hipóteses em que a lei expressamente previu a possibilidade de retomada para obras, para cumprir determinação do poder público, coisas do gênero. Fora certas hipóteses, ele tem que respeitar o prazo estabelecido e não há indenização que dê jeito, tá certo? Isso foi um grande avanço, né, doutor Werson? Exatamente. Antigamente tinha a tal de denúncia vazia, que era um drama. A denúncia vazia é para o contrato por prazo determinado que já expirou. Hoje, se ele for celebrado, né, por mais de 30 meses, findos os 30 meses de contratação, eu posso pedir o meu imóvel de volta sem justificativa alguma por isso. Mas pelo menos se assegurou ao locatário 30 meses, né, de moradia ali. É uma aula. Só aproveitando aqui a oportunidade, não vai nenhum tipo de adulação aqui, eu quero dizer o seguinte: o melhor livro envolvendo o mercado, tudo que envolve as questões do direito imobiliário com conexão com o direito do consumidor, o melhor livro do Brasil, pelo menos que eu conheça, é o livro do doutor Werson Rego. Ele tem um livro específico falando aí de direito imobiliário, um livrinho lá de capa verde, maravilhoso, né? Então, está muito bem respondido, porque ele tem um livro específico sobre essa matéria. Fala aí do livro, doutor Werson. Aproveita que ele levantou a bola, né? Aproveita que ele levantou a bola, fala do livro rapidinho para a gente encerrar esse bloco. Esse livro será atualizado esse ano e a gente espera então que ele venha com renovadas forças para suprir essa lacuna existente no mercado. Ele é um livro de 2000 e que até hoje está lá sozinho. Aquela questão da CVM, vamos colocar lá. Pairando. Agora é para concorrente ou é para advogados? Eu procuro fazer da maneira mais técnica possível, com uma linguagem que o leigo possa entender. Então, ele atende aos dois públicos. Está nas livrarias ainda? Poxa, já esgotou. Já esgotou? Graças a Deus. Vamos lá para uma outra edição, então. A gente já volta. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.